Energia Escolhas, um podcast sobre as vidas que fazem a história do programa Escolhas. Segue o teu caminho, eu estou lá para te apoiar. Por mais que te sintas sozinho, não te vou abandonar. Segue o teu caminho, eu estou lá para te apoiar. Por mais que te sintas sozinho, não te vou abandonar. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Energia Escolhas. Neste podcast vamos falar sobre histórias inspiradoras de pessoas que participaram no programa Escolhas e transformaram as suas vidas. O programa Escolhas tem sido fundamental para promover a inclusão social e a igualdade de oportunidades para jovens em situações vulneráveis. Queremos inspirar todos os jovens ouvintes com estas histórias reais de superação, mostrando que com apoio e determinação tudo é possível. Eu sou o David e hoje estamos com um convidado ligado à área social. Vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Miguel Cabral tem 27 anos, atualmente técnico de ação educativa na Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, licenciado em Sociologia pelo ISCTE e reside em Miracintra, localidade onde esteve em contacto com o programa Escolhas enquanto participante, dinamizador comunitário e técnico do projeto Replay. Obrigado, Miguel, por teres aceito o nosso convite. Obrigado, David. E vamos começar por conhecer o Miguel pela voz do próprio. Podes contar-nos um pouco sobre ti, quem és, de onde vens e o que estás a fazer atualmente? Ok, então iremos começar pelo início. Já fui apresentado, sou Miguel, sou um rapaz que se pode dizer que vem de Miracintra, nascido em Portugal, em Lisboa, concretamente, filho de pais cabo-verdianos. O que é que eu tenho mais aqui para te dizer? Cuidado que eu estou tímido. De onde é que... O que é que estás a fazer atualmente? Atualmente sou técnico de ação educativa numa casa de acolhimento da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O que é que eu posso falar sobre mim? Acho que sou uma pessoa muito alegre, descontraída, divertida. E acho que por enquanto é só o que eu tenho para dizer. E falando um pouco da tua experiência no projeto Escolhas, no Replay, ligado aqui também ao programa Escolhas, que tipo de memórias é que tu tens na altura em que foste participante? Começamos pela fase de jovem e vamos evoluindo aqui a nossa conversa neste... Porque tiveste vários papéis no projeto e enquanto eras jovem participante, que memórias é que tu tens do projeto? Então, um facto curioso, depois de ter entrado no projeto já com outras funções, é que me inteirei de que era um participante do projeto. Por acaso tenho boas memórias. Eu fui, enquanto participante do projeto, fui só a atividades abertas ao público de Miracintra, que foram feitas. Muitas delas, a maior parte delas, ao torneios de futebol, ou mesmo jogos, quando usava-se os pavilhões de uma das escolas da zona. Também atividades mais lúdicas, o que aconteceram fora do espaço da Casa 6, e também não posso esquecer do grande festival que o projeto realiza todos os anos. Também fui muito assíduo. E passaste de participante a dinamizador comunitário. Que memórias é que trazes desses momentos em que tiveste um papel importante, no fundo um jovem da comunidade, líder da comunidade, que tinha que dar o exemplo aos outros jovens que eram os seus pares? Como é que foi viver essa experiência? Eu confesso que a experiência de dinamizador foi das melhores experiências que eu tive em toda a minha vida. Para começar, pela maneira como chegou ou apareceu a oportunidade. Lá está, eu estava na altura no meu segundo ano da licenciatura, queria começar a trabalhar e estava também numa fase em que já me queria definir sobre
o que seria o Miguel para o futuro, o que seria o Miguel dentro desta sociedade. E acho que aquilo foi sem dúvida matar 2 coelhos de uma só cajadada, porque permitiu-me, lá está, trabalhar e ter uma ocupação que era algo que eu procurava, e também identificar-me com um papel que achei incrível, achei super adequado à minha pessoa, e para além de me ter dado me ter dado as pessoas que me deu, as experiências que me deu a nível individual, permitiu-me acima de tudo prosseguir com esta ideia, com esta para muitos utopia, para mim não, de que podemos ser melhores para o mundo. Foi este o grande ganho que eu tive da minha experiência como dinamizador, percebendo o que iria fazer, o tal representante da comunidade, o tal elo de ligação entre o projeto e entre a comunidade, juntamente com a minha equipa, como é claro. Acho que foi uma experiência maravilhosa e fantástica. E depois passar a técnico de projeto, como é que foi esta passagem? Ou seja, ser técnico também tem uma responsabilidade, não é? Perante os jovens, mas alguém que foi participante, ou seja, usufruiu do projeto mesmo de forma não tão direta, mas de forma indireta, depois vivenciou o facto de ser dinamizador comunitário e ter ali um papel importante de destaque junto à comunidade, e deu continuidade passando a ser técnico com uma responsabilidade específica, mas o papel continua sempre aquele papel de líder e também de participação com os jovens. Como é que foi essa passagem e esse caminho? Essa passagem, pelo menos quando foi-me sugerido, surgiu a oportunidade de continuar no projeto para a geração seguinte, de início não estava tão crente de que queria ou que não queria, porque lá está, era uma outra responsabilidade, e se calhar na altura tive que pensar muito bem, mas foi boa, foi uma experiência muito enriquecedora, nomeadamente o facto de eu não senti tanto a transição do dinamizador para o técnico, porque uma das grandes valências do projeto Replay é a maneira como a responsabilidade ao mesmo trabalho é bem dividida por todos. Eu nunca me senti, enquanto dinamizador, somente o puto que falava com os outros putos. Não, sentia-me também como um membro efetivo da equipa. Tínhamos todos a mesma voz e, portanto, nesse amparo, acho que continuavas no mesmo patamar, simplesmente mudaste de funções. Mudei de funções. O nome, digamos assim, da função. E ganhei mais horas. Ok. Portanto, se calhar o choque foi mais por aí. Também, obviamente, outras responsabilidades, elaboração dos instrumentos, um apoio mais direto ao coordenador, também foram coisas que aconteceram, que antes não acontecia tanto, mas também foi uma experiência muito enriquecedora. Sabemos que terminaste também há pouco tempo a tua licenciatura em Sociologia. Como é que fazes aqui esta ligação da tua experiência? Porque normalmente nós vamos tirar uma licenciatura e depois é que temos contacto com o terreno e vamos à prática. Fizeste um bocadinho o misto, não é? Ou seja, enquanto estavas a estudar, trabalhaste com o terreno, mas ao mesmo tempo aprendeste aquilo que a Sociologia nos dá e o contacto com a comunidade e uma forma de ver a sociedade e a comunidade onde vivemos. Como é que tu relacionaste esta tua experiência prévia depois com aquilo que é a teoria da área da Sociologia, e que mais-valias é que te trouxe estes teus estudos, ou aprofundar dos estudos nestas áreas? Uma mais-valia, e foi algo que eu senti logo durante o primeiro ano, foi o termos noção que a academia é sem dúvida muito importante. Todo o nosso conhecimento teórico é importantíssimo para depois avançarmos para o desempenho das nossas funções, mas temos de ter em conta que esse conhecimento é isso mesmo, é teórico. Se não for envolto,
se não tiver em conformidade com o que é a prática, com o que é o dia a dia, nada nos serve. E foi o primeiro ponto. Confesso que ajudou-me imenso no início. Muitas das abordagens com os jovens que eu tive partiram de um pressuposto de relativizar. Acho que isso foi uma ferramenta que eu ganhei muito bem na licenciatura. O tal distanciamento sociológico serviu aqui para esta relativização do chegar e perceber, ok, estou a trabalhar com uma criança que vem de qualquer que seja o seu contexto, há causas e efeitos. Esta criança tem estes comportamentos por estes X motivos e eu tenho de conseguir identificar, pelo menos nas suas dinâmicas sociais, tanto comigo quanto com os outros, em grupos grandes, em grupos pequenos, de onde é que vem isto, de onde é que vem esta necessidade. A licenciatura conseguiu-me ajudar imenso neste preparo e o trabalho conseguiu-me ajudar imenso no preparo de, ok, tenho esta parte teórica, tenho de perceber exatamente onde dá para aplicá-la e onde não dá para aplicá-la. Acho que isso foi muito mais daqui da relação do projeto para com a licenciatura. E passar da teoria à prática, quando uma pessoa já tem experiência, também podemos às vezes ter aqui algumas questões. Sim, questões, vícios. Sim. Voltando aqui um bocadinho à altura em que participavas no projeto, e aqui dos vários papéis que desempenhaste, podes escolher um. Que memórias é que tens do projeto? E aqui memórias enquanto participante, enquanto monitor, técnico ou enquanto dinamizador. Que memórias é que tens do projeto? Por acaso, a maior parte das memórias são muito bonitas. Pelo menos, enquanto participante, acho que era o ano de 2019, no verão. Foi das últimas vezes enquanto participante participei. Lá está, não tinha noção, foi-me explicado até mais nesse verão. Tinham explicado, mas é aquela cena de és miúdo, não liga. Ou seja, o adulto fala, então nós estamos aqui por parte do projeto, vamos fazer esta atividade, patati, e tu só queres fazer a atividade, então não ligas, não conectas, não nada. Estava por acaso, tinha acabado o meu primeiro ano da licenciatura e fomos ao pavilhão, que era para fazer uns jogos e assim, na altura estava o André que era coordenador e ele estava-me a explicar o porquê de termos de fazer as assinaturas, porque é que aquilo era importante e por acaso foi algo muito fixe porque depois descobri que o André também era sociólogo, então foi um pequeno boost porque na altura estava um bocado desmotivado com a licenciatura, tinha sido o primeiro ano, não correu nada bem, tinha chumbado a quase todas as cadeiras porque a transição do que era o meu meio de ensino para uma universidade como o ISCTE era tipo um salto gigantesco e por acaso aquilo foi um dos boosts daquelas forças que me fizeram se calhar carregar tipo, ok, vou prosseguir, isto é fixe, isto tem saídas, isto há de ser qualquer coisa boa. Esta é a memória como participante. Como dinamizador eu tenho tantas e tão bonitas. Acho que, por exemplo, o meu primeiro verão no ano de 2021, aquilo foi incrível. Eu saía de casa com uma energia, com uma vontade de ir trabalhar, louca, porque sabia bem, estava mesmo bem e não estava numa fase nada fácil da minha vida, se calhar no pior período da minha vida, e era bem, chegávamos lá às 9h30, muitas vezes chegava atrasado, confesso. Às vezes a sair às 5, às vezes saía à 1, porque era o meu horário, mas ficava até às 5, porque estava incrível. Porque os miúdos estavam bem, a equipa estava bem, e mesmo assim tínhamos ainda coisas chatas, ainda tínhamos de usar máscaras, ainda tínhamos muito a questão do distanciamento social, e mesmo assim conseguimos fazer com que... Foi uma fase desafiante. Muito, sim. E em termos de atividades,
sabemos que o programa Escolhas e os projetos Escolhas disponibilizam aos jovens uma série de atividades, e tu aqui usufruíste das atividades, como disseste, mas também tiveste um papel importante de ter que aplicar e desenvolver algumas atividades com os jovens. Dessas atividades que tu tiveste que desenvolver e de aplicar com os jovens, qual é que foi aquela que achaste que teve maior impacto naqueles jovens? Se lembras de alguma atividade que... Aqui tenho de pensar um bocadinho, porque eu sinto, e acho também isso, infelizmente, fruto do público com que trabalhamos, nós podemos chegar lá e explicar o objetivo da atividade e fazer aquilo, e, como eu disse, os jovens não vão apreender porque estão só focados no seu divertimento, no seu coisa. Acho que isto é algo que também tem de ser muito trabalhado, mas não depende necessariamente do projeto. Acho que é mesmo tipo comunitário, e complica aqui fazer uma avaliação de aquele jovem ganhou aquela competência ou usufruiu daquela atividade. É um trabalho que tu vai fazendo também ao longo do tempo, não é? Exatamente. Eu lembro-me, por acaso, numa altura em que estavam-se a ter uns problemas com os jovens, que é algo muito comum na comunidade negra, que é a questão do colorismo. O colorismo é uma forma de discriminação pelo tom de pele dentro dos níveis, ou seja, quanto mais próximo o teu tom for do branco, melhor. E nós tínhamos e os jovens tinham muitas dessas brincadeiras sem razão. Por exemplo, o menino mais escuro era sempre mais gozado, os mulatos é que eram ou que não eram porque eram mulatos. Havia muita esta questão, e eu lembro que eu estava, foi uma questão que eu não estava a conseguir relativizar tão bem. Até o que é que eu fiz? Sentei, na altura era aquilo era com os jovens entre o 5º e o 6º ano, sentei neles e fomos ver os 12 anos escravos. E foi um filme duríssimo para os miúdos, mas senti que, de certa forma, deixaram um bocado. Obviamente nunca deixam, porque depois tu fazes um ganho e podes fazer um trabalho incrível. Chegam a casa e veem o irmão mais velho, ou a mãe, ou o pai, a deitar o teu trabalho todo para o lixo. Mas ficas com a consciência que há sempre uma semente que ficou, não é? Sim. Seja agora ou mais tarde, onde se lembrar certamente deste episódio e desta fase. É isso, eu acho que sim. Agora que estava a falar desta, lembrei-me de outra, que essa sim eu senti que ficou. Pelo menos senti muita maturidade. Ali era um grupo um bocado mais velho a falar desta temática. Nós, pelo menos em Miracintra, é um tema muito sensível. Falar sobre a questão LGBT é toda uma complexidade, porque lá está, vem de casa, vem do meio. Tem a ver com a cultura também das pessoas. E tem a ver com a cultura, exatamente. E eu, como também é daquelas coisas que me chateia, falei com um amigo meu, que é um rapaz trans, e pediu para vir ao projeto, fazermos uma mesa redonda, ele dar o seu depoimento, como foi o seu processo, dentro do que são os limites para ele. Claro. Verem histórias na vida real também às vezes também ajuda, não é? E acho que ajudou imenso. Acho que aquilo foi um bocado forte, lá está, é toda uma situação. Mas o meu amigo veio, falou com os miúdos, houve sempre a abertura dos miúdos, ele deu espaço para tirarem dúvidas, foram tiradas dúvidas e nunca senti um pingo de desrespeito. Houve coisas que se calhar não percebiam sobre o que é ser queer, como é que é feito o processo, mas estiveram lá e ouviram e sentiram, e senti que empatizaram, que era o mais importante. Às vezes viver a primeira pessoa também às vezes é mais fácil. Sim. E passando aqui para o impacto do projeto, mas não tanto nos jovens, mas em ti, enquanto pessoa e no teu percurso de vida, de que forma é que o programa Escolhas impactou a tua vida e que fez tomares o teu caminho, teres as tuas escolhas e seres e fazeres aquilo que fazes hoje?
Acho que não, tenho certeza que foi fundamental. Lá está. Todos nós temos que pensar que não, podem ser altamente condicionadas, mas todos nós temos o poder de escolher a nossa vida. E a escolha trouxe-me isso. Trouxe-me a necessidade de eu querer capacitar, de eu querer trabalhar com qualquer tipo de comunidade em prol do outro, simplesmente para o facto de todos nós temos o direito de escolher a nossa vida. Eu acho que a nossa escolha tem de ser o mais bem informada possível. E o meu trabalho dentro desta área é sempre em prol disso. E que conselhos é que darias aos jovens que estão a passar por situações difíceis e que procuram uma oportunidade para mudar as suas vidas? Não desistam. Acho que este é o clichê mais básico, mas é também o que faz mais sentido. Não desistam. A vida dá muitas voltas. Às vezes estamos bem, às vezes estamos mal. A desmotivação vai chegar, mas a motivação também. E como é que tu vês o teu futuro? Oi. Quais é que são os teus próximos objetivos? Esta é difícil. Confesso que estou numa fase mais confusa. Neste momento até estou bem no sítio onde estou, mas provavelmente uma das razões também de ter entrado agora para a área mais do acolhimento foi o facto de experimentar enquanto posso, enquanto sou jovem, para depois chegar a uma fase em que já tiver experimentado tudo o que quiser experimentar e perceber onde é que eu quero ajudar o mundo, onde é que eu faço mais falta, onde é que eu tenho mais impacto. Por enquanto estou aqui, veremos onde é que eu posso, desde a política ou talvez de uma forma mais internacional, ou também experimentar outras áreas dentro da área social. Isto aqui ainda está um bocado à deriva, está orientado, mas um bocado à deriva. É início de um caminho, não é? E enquanto é jovem aproveitar também as oportunidades que temos e depois, quando chegar à altura de assentar, logo assente, não é? E uma mensagem final? Eu não sei se sou muito bom nestas coisas, mas acho que a mensagem final e a que fica é agradecimento, e que as pessoas se sintam agradecidas às vezes pelo pouco que têm, e que não desistam e almejem mais. E o mais não precisa de ser monetário, não precisa ser mais pessoas, não precisa ser físico. Almejemos ser mais para nós e para o outro. Muito obrigado, Miguel. Foi um prazer incrível ouvir a tua história. Agradecemos muito a tua presença e desejamos o melhor para o teu futuro. Aos nossos ouvintes, obrigado por estarem connosco. Não se esqueçam de seguir o podcast Energia Escolhas nas redes sociais e partilhar este episódio com os vossos amigos. Até à próxima! O programa Escolhas é promovido pela República Portuguesa e pelo IPDJ e cofinanciado pelo Programa Regional Algarve 2030, pelo Programa Temático Demografia, Qualificações e Inclusão, Pessoas 2030, pelo Portugal 2030 e pela União Europeia. Trabalho, não tenho futuro pela frente, sou apenas dos iguais, sem razões para ser diferente. Sem escolha, na verdade, um caminho adjacente e confinado.